Olá, sétimo ano! Estamos iniciando aqui a aula número 13, correção dos exercícios da página 100. Vamos lá, pessoal. Temos aí na página 100 algumas 5 perguntas, umas 5 atividades que nos foram propostas, certo? Então temos aí, trabalhando com documentos. Vamos acompanhar na página 100 do livro. Leia alguma das 95 teses de Lutero e observe a imagem e depois responda as questões. 21. Eram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do homem, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Depois tem a 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão. Remissão e libertação do pecado, do castigo e do pecado. Ela lhe é devida sem indulgências. Depois é número 50. É preciso ensinar aos cristãos que se o Papa conhece as usurpações dos pregadores de indulgências, ele preferiria que a Basílica de São Pedro desaparecesse em cinzas, a vê-la construída com a pele, carne e ossos de suas ovelhas. Tese número 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Tese 86. Porque é que o Papa, cujas riquezas são maiores que a dos cressos, mais opulentos, não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, e não como o das suas ovelhas. Pessoal, a imagem está muito ruim, está difícil ler, porque a imagem está bem pequena. Vou fazer a leitura novamente, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Vamos lá, 86 novamente. Porque é que o Papa, cujas riquezas são hoje maiores que as dos cressos, mais opulentos, não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, e não com de suas ovelhas. Uma crítica forte. Cresso aí, pessoal, é relativo ao governante de Líbia, reino da Ásia Menor, conforme ali. Então, com base nisso aí, nessas críticas, nessas teses propostas, vamos responder a número 1, pergunta. A quem são dirigidas as críticas feitas por Lutero? A quem, pessoal? Resposta. Eu vou até olhar do caderno de todo mundo, claro, com certeza, mas a um aí, pessoal, Lutero critica os pregadores de indulgências e o Papa, certo? Então a resposta aí seria os pregadores de indulgências, pessoas que vendem as indulgências, e o Papa. Número 2. Segundo Lutero, como os fiéis se livram dos pecados? Segundo ele, para o autor aí, o verdadeiro arrependimento é o que absolve dos pecados. É a única autoridade que pode livrar as almas é Deus. Então, segundo Lutero, a única pessoa que pode pagar os seus pecados, libertar você dos seus pecados, é Deus. Certo? Essa é a resposta número 2. Número 3. Quais são as críticas de Lutero à autoridade do Papa? Pessoal, Lutero aí, ele afirma que o Papa desconhece entre aspas aí, as usurpações dos pregadores de indulgências, as coisas que os pregadores de indulgências fazem. Porém aí, pessoal, no entanto, acusa-o de possuir riquezas maiores que a dos cressos, mais opulentos, ali está no texto. E logo a seguir ele afirma que o dinheiro empregado na construção da Basílica de São Pedro provém da venda de indulgências dos tributos e impostos aos fiéis, quanto que da mesma forma que a igreja poderia, ela tem tanto dinheiro, ela tem tanta riqueza, que ela mesma poderia construir. O que chama atenção aí é essa questão da como Lutero fez uma metáfora, né? Essa crítica muito forte que ele fez abaixo aí, faz uma comparação. Então, essa é a resposta da 3. Vamos para a 4. Observe a imagem, leia a legenda e descreva a cena que representa. Olha a imagem, leia a legenda. Cadê a legenda? Lutero durante a pregação, gravura de Gustav King, 1847. No caso, 1847 foi feita a pintura, tá? A gravura. Vamos lá. Então,
Visto a imagem, listo o texto, a gente pode pressupor o seguinte: a gravura, pessoal, é de Gustav Kink, né? Feita aí, como está escrito, em 1847, e representa Lutero durante uma pregação para os seus pares, para os seus companheiros ali. Ele está dentro de uma igreja onde faz um discurso apoiando-se com a mão direita sobre a Bíblia e seus pares ouvem o discurso. Alguns olham diretamente para o Lutero, enquanto outros estão mais reflexivos. Esta é a análise que a gente faz, né? Seus pares aí são seus companheiros. Joia? A número 6 aí, pessoal, é uma resposta pessoal. Cada um eu vou fazer a correção individual, né? Porque a 5 é o seguinte: na sua opinião, a gravura estabelece alguma relação com a doutrina luterana? Justifique a sua resposta. Então, essa aí é individual e essa aí a gente vai fazer a correção individual, mas você tem que saber que é o seguinte, que faça análise, leia, né? Veja a imagem, tem a ver ou não. Ou não, tem a ver ou não. Mas é interessante a gente lembrar, ó, que na imagem aí, ó, se percebam vocês, ó, que ele colocando a mão na Bíblia, ele quer dizer que a base da religião dele é a Bíblia. Mas a gente vai analisar a resposta de cada um, beleza? Então vamos ficar por aqui, vamos fazer, logo em seguida eu vou deixar umas atividades para a gente fazer.